Olá, meu nome é Michaela, eu sou nutricionista e doutoranda do Programa de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Hoje nós trabalharemos com a avaliação do estado nutricional e para iniciarmos é necessário lembrarmos de que a alimentação e a nutrição influenciam na nossa saúde. Mas como avaliar a influência da alimentação e da nutrição no estado de saúde? Por meio da avaliação do estado nutricional. Para avaliar o estado nutricional, precisamos usar métodos e procedimentos que avaliam o risco para o desenvolvimento de doenças, como o câncer, anemia, deficiências de vitaminas, doenças respiratórias e cardiovasculares, e possibilitam um planejamento adequado dos cuidados e tratamentos nutricionais e de saúde. Como exemplo de métodos de avaliação do estado nutricional, nós temos o exame físico, pois o que comemos e bebemos influencia no aspecto da nossa pele, das unhas e do cabelo, assim como a alimentação também pode levar à dificuldade ou não de evacuar as fezes. Os exames laboratoriais ou de sangue também são métodos de avaliação do estado nutricional. Por meio desses exames, pode-se analisar, por exemplo, o colesterol e o triglicérides, ou triglicerídeos, e diagnosticar quando essas gorduras estão em excesso no sangue, pois também podem levar ao desenvolvimento de doenças. Só para lembrar, o colesterol e o triglicerídeos são gorduras produzidas pelo nosso organismo, mas que também são consumidas através dos alimentos. Existem dois tipos de colesterol: o colesterol bom, chamado HDL colesterol, e o colesterol ruim, o LDL colesterol. O colesterol ruim se deposita nas artérias, podendo levar ao entupimento, reduzindo o fluxo de sangue. Este colesterol está associado a um maior risco de doenças cardíacas. Só existe colesterol nos alimentos de origem animal, como as carnes, as vísceras, como o fígado, rins e coração, ovos, leite e derivados. O colesterol bom, o HDL colesterol, faz o contrário do LDL colesterol, atua limpando as artérias e promovendo a saúde. Mas cuidado, o HDL colesterol também não deve ser consumido em excesso. São fontes alimentares o azeite de oliva, peixes, óleo de girassol, abacate e oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas. Outro método que avalia o estado nutricional é a avaliação da ingestão alimentar, já que os alimentos também influenciam na saúde. Tanto para uma boa saúde, quando consumimos alimentos saudáveis e praticamos uma atividade física regularmente, como prejuízo à saúde, quando consumimos em excesso alimentos ricos em gordura e açúcares. O prejuízo à saúde se agrava quando não praticamos exercícios físicos regularmente. Por último, temos a antropometria. A antropometria nada mais é do que a medida das dimensões corporais, como o peso, a altura e a circunferência da cintura. Quando temos os valores de peso e altura, podemos calcular o índice de massa corporal, ou IMC. O IMC avalia como está o seu peso em relação à sua altura. Se você está com baixo peso ou magreza, se está com peso adequado para a altura ou normalidade, ou ainda se está com excesso de peso para a altura, ou sobrepeso ou obesidade. Nesta figura, podemos visualizar o estado nutricional por meio do IMC, onde o baixo peso para a altura é caracterizado como magreza e o peso acima da normalidade é considerado como sobrepeso ou obesidade. Não é um bom sinal quando encontramos o peso fora da classificação de normalidade para a altura. Quando o IMC reflete um importante excesso de peso, devemos tomar cuidado, pois pode ser um sinal de risco para o desenvolvimento de obesidade e doenças associadas à obesidade, como a pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, entre outras. Por outro lado, se encontrarmos o peso muito abaixo da normalidade, podemos interpretar como carência, déficit nutricional ou ainda desnutrição. Mas como calcular o IMC? Precisamos dos valores de peso e altura para calcular o IMC. E aí podemos aplicar nesta fórmula, como neste exemplo, peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Esta altura deve ser em metros. Mas o que significa este valor? Como saber se estou dentro ou fora da normalidade? Para saber o significado do valor do seu IMC, precisamos preencher esta tabela.
Primeiro, encontre nesta coluna da esquerda o valor do seu IMC. Agora, nesta coluna horizontal de baixo, encontre a sua idade. Lembre-se que tem que ser a idade em anos e meses completos, como no exemplo. Agora, cruze as respectivas linhas. Onde o ponto cruzou, você deve acompanhar a curva até o lado direito da tabela e ver qual o intervalo do score Z que o seu valor está. Guarde este valor de intervalo e vamos à tabela de classificação. Nesta tabela, precisamos encontrar o significado para o valor encontrado na sua avaliação. E neste caso, o valor ficou entre o score -2 e +1. E isso significa peso adequado para altura e idade, ou seja, dentro da normalidade, menor risco para o desenvolvimento de doenças. Agora avaliaremos a circunferência da cintura. Essa medida avalia a concentração de gordura na região abdominal, que, quando em excesso, indica tendência de risco aumentado para desenvolver doenças do coração, pressão alta, diabetes e até alguns tipos de cânceres, além de colesterol e triglicerídeos aumentados no sangue. Uma alimentação rica em alimentos gordurosos e açucarados, como hambúrgueres, sorvetes, doces, balas, biscoitos recheados, refrigerantes, aliada ao sedentarismo, favorece o acúmulo de gordura na região abdominal, na cintura. Isso aumenta a circunferência da cintura e aumenta também o risco para o desenvolvimento de doenças. É importante saber que indivíduos magros com o IMC dentro dos parâmetros de normalidade podem apresentar acúmulo elevado de gordura na cintura, e isso por si só já indica risco para doenças cardiovasculares. Para podermos avaliar este acúmulo de gordura através da circunferência da cintura, precisamos fazer um cálculo. Devemos dividir o valor da circunferência da cintura pelo valor da altura, como no exemplo. Precisamos agora classificar o que este valor significa. Se o valor for menor do que 0,5, significa normalidade, ou seja, o indivíduo avaliado não apresenta tendência de riscos para doenças cardiovasculares, pelo elevado acúmulo de gordura na região abdominal, pois não existe esse acúmulo de gordura na cintura. Porém, se o valor encontrado for maior do que 0,5, significa tendência para elevado acúmulo de gordura na região abdominal, e isso pode ser interpretado como tendência para obesidade central e maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Observe se seu IMC está dentro ou fora da normalidade. Se está fora da normalidade, está com déficit ou está com excesso? E sua circunferência da cintura, como está? Está dentro da normalidade ou está com excesso de gordura acumulado na cintura? E sua alimentação, como anda? Tem percebido que consome alimentos saudáveis ou prejudiciais à saúde? E a quantidade? Está exagerando ou se alimentando com moderação? Tente associar esses achados. Perceba que sua alimentação reflete seu IMC e sua circunferência da cintura. O que é possível fazer para mudar os hábitos e adequar seu peso? Procure a ajuda de um profissional caso sua situação não tenha sido muito favorável. Eu vou ficando por aqui e procurem sempre seguir uma alimentação adequada e modos de vida saudáveis, que com certeza terão uma vida longa e feliz.